Oração. Capítulo 4. Oração e conquista de almas. A oração é uma parte importante do sucesso na conquista de almas. Se os membros das igrejas pusessem a trabalhar as faculdades da mente que possuem em esforços bem dirigidos, em planos bem amadurecidos, poderiam fazer 100 vezes mais para Cristo do que estão a fazer agora. Se avançassem com oração fervorosa, com mansidão e humildade de coração, procurando pessoalmente comunicar a outros o conhecimento da salvação, a mensagem poderia alcançar os habitantes da terra. Devemos vir a Deus com fé e derramar as nossas súplicas perante Ele, crendo que Ele operará em nosso favor e em favor daqueles que estamos a procurar salvar. Devemos devotar mais tempo à oração fervorosa. Escolha uma alma e mais outra alma, procurando diariamente a orientação de Deus, depondo tudo perante Ele em oração fervorosa e trabalhando com sabedoria divina. Ao assim fazer, verá que Deus dará o Espírito Santo para convencer a alma e o poder da verdade para converter. Lembre-se de que o sucesso da repreensão depende muito do espírito em que ela é dada. Não negligencie a oração fervorosa para que possa ter uma mente humilde e para que os anjos de Deus possam ir à sua frente para trabalhar nos corações que está a tentar alcançar e os suavizem tanto através de impressões celestiais que os seus esforços possam ter êxito. Se vários se reunissem num só propósito, com o coração preocupado com as almas que perecem, e se oferecessem orações sinceras e fervorosas, eles seriam eficazes. Orar por almas levar-nos-á para mais perto de Deus. Ao procurarmos ganhar outros para Cristo, expressando preocupação com as almas nas nossas orações, o nosso coração vibrará com a influência vivificante da graça de Deus. Os nossos afetos brilharão com mais divino fervor. Toda a nossa vida cristã será mais real, mais fervorosa, mais cheia de oração. Quando eu morrer, será despertado um intenso desejo pela salvação de outros, um desejo que levará a esforços perseverantes para fazer o bem. Haverá um semear sobre todas as águas e uma súplica fervorosa. Orações importunas entrarão no céu em favor das almas que perecem. Juntem-se para orar pela conversão das almas. Se num lugar houver apenas 2 ou 3 que conhecem a verdade, que se organizem num grupo de obreiros, que mantenham intacto o seu laço de união, avançando juntos em amor e unidade, encorajando-se mutuamente para avançar, cada um ganhando coragem e força do auxílio prestado pelos outros. Ao trabalharem e orarem no nome de Cristo, o seu número aumentará. Que a Igreja de Los Angeles tenha momentos diários especiais de oração pelo trabalho que está a ser feito. A bênção do Senhor virá sobre os membros da Igreja que participam assim na obra, juntando-se diariamente em pequenos grupos para orarem pelo seu sucesso. Assim, os crentes obterão graça para si e a obra do Senhor avançará. Deveríamos realizar assembleias de oração, pedindo ao Senhor que abra o caminho para que a verdade entre nas fortalezas onde Satanás instalou o seu trono, e que disperse a sombra que ele lançou através da senda daqueles que está a procurar enganar e destruir. Oh, que a oração fervorosa da fé possa surgir de todos os lados. Dá-me almas presentemente sepultadas no lixo do erro, ou eu morro. Tragam-nas para o conhecimento da verdade, tal como ela é em Jesus. Todos podem orar por almas. Nem todos são chamados a realizar trabalho pessoal em campos estrangeiros, mas todos podem fazer alguma coisa com as suas orações e com os seus dons para ajudar no trabalho missionário. Irmãos e irmãs, já se esqueceram de que as vossas orações devem ir avante como foice afiada, juntamente com os trabalhadores no grande campo da colheita? Que aqueles que são espirituais conversem com estas almas, orem com elas e por elas. Que muito tempo seja passado em oração e em investigação da palavra, que todos obtenham os fatos reais da fé na sua própria alma, através da crença de que o Espírito Santo lhe será comunicado, porque elas têm verdadeira fome e sede de justiça. Quando a rede do Evangelho é lançada, que se vigie a rede com lágrimas e oração fervorosa.
Que os trabalhadores estejam determinados a não ficarem desencorajados e que não deixem a rede até que ela seja arrastada para a costa com o fruto do seu labor. Como podemos honrar Deus, como podemos vindicar a sua palavra, se não estivermos muito tempo em oração, pleiteando com Ele para que manifeste o seu poder em favor dos que perecem? Os esforços pessoais para ganhar almas são bem-sucedidos graças à oração. Decidi que os meus esforços nunca cessariam até que estas queridas almas, pelas quais tinha grande interesse, se rendessem a Deus. Várias noites inteiras foram passadas por mim em oração fervorosa por aquelas que eu buscara e juntara com o propósito de trabalhar e orar com elas. Em cada uma das nossas pequenas reuniões, continuei a exortar e a orar por cada uma em separado, até que todas se tivessem rendido a Jesus, reconhecendo os méritos do seu amor perdoador. Cada uma delas converteu-se a Deus. Orar pelas almas desvia a mente das suas pequenas preocupações. Solicite oração pelas almas por quem trabalha. Apresente-as perante a igreja como objetos de súplica. Isso será precisamente aquilo de que os membros da igreja necessitam: ter a sua mente desviada das suas pequenas e insignificantes dificuldades, a fim de sentirem uma grande responsabilidade, um interesse pessoal por uma alma que está prestes a perecer. Ore por maior eficácia na conquista de almas. Oh, meus irmãos, que se veja que Jesus habita no coração, sustentando, fortalecendo, confortando. É vosso privilégio serem dotados dia a dia com uma rica medida do seu Espírito Santo e terem perspectivas alargadas da importância e do alcance da mensagem que estamos a proclamar ao mundo. O Senhor está disposto a revelar-vos coisas maravilhosas da sua lei. Esperem perante Ele com humildade de coração. Orem mais fervorosamente por uma compreensão dos tempos em que vivemos, por uma concessão mais plena do seu propósito e por eficácia acrescida na salvação de almas. Há muitas almas que anseiam silenciosamente por luz, por segurança e por força, para além daquilo que têm sido capazes de perceber. Necessitam de ser procuradas e trabalhadas paciente e perseverantemente. Supliquem ao Senhor ajuda em fervorosa oração. Apresentem Jesus porque o conhecem como vosso Salvador pessoal. Que o seu amor comovente, a sua graça rica, fluam de lábios humanos. Não necessitam de apresentar pontos doutrinais, a não ser que sejam questionados. Mas tomem a palavra e, com amor terno e solícito pelas almas, mostrem-lhes a preciosa justiça de Cristo, a quem vós e eles têm de ir para serem salvos. Os discípulos oraram com intenso fervor por uma preparação para irem ao encontro dos homens e, na sua interação diária, falarem palavras que levassem pecadores a Cristo. Pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em companheirismo cristão. Aproximaram-se mais e mais de Deus e, ao assim fazerem, perceberam o grande privilégio que tinham tido de lhes ter sido permitido associarem-se tão estreitamente com Cristo. A tristeza encheu seu coração ao pensarem sobre quantas vezes o tinham magoado pela lentidão da sua compreensão, por não entenderem as lições que, para bem deles, ele estava a tentar ensinar-lhes. Esses dias de preparação foram dias de profundo exame de coração. Os discípulos sentiram a sua necessidade espiritual e clamaram ao Senhor pela santa unção que os devia adequar para o trabalho de salvar almas. Não pediram uma bênção apenas para si mesmos. Estavam sobrecarregados com uma preocupação das almas. Perceberam que o Evangelho deveria ser levado ao mundo e reclamaram o poder que Cristo tinha prometido. Muita oração é necessária para saber abordar os indivíduos com a verdade. Nem toda a gente pode trabalhar judiciosamente pela salvação de almas. Há muita necessidade de reflexão intensa. Não devemos entrar a esmo na obra do Senhor e esperar alcançar sucesso. O Senhor necessita de homens de mente sã, homens de reflexão. Jesus chama colaboradores, não pessoas desajeitadas. Deus quer que homens de pensamento correto e de inteligência façam a grande obra necessária para a salvação de almas. Operários, advogados, comerciantes, homens de todos os ramos e de todas as profissões, educam-se para se tornarem mestres na sua atividade.
Deveriam os seguidores de Cristo ser menos inteligentes e, enquanto supostamente empenhados no seu serviço, serem ignorantes dos métodos e dos meios a serem empregados? O empreendimento de ganhar a vida eterna está acima de qualquer consideração terrena. De modo a conduzir as almas para Jesus, deve haver um conhecimento da natureza humana e um estudo da mente humana. Muita reflexão cuidadosa e muita oração fervorosa são necessárias para se saber como abordar os homens e as mulheres a propósito do grande tema da verdade. A oração realiza mais na conquista de almas do que apenas as palavras. Satanás está na vossa pegada. Ele é um oponente habilidoso e o espírito maligno que encontram no vosso trabalho é inspirado por ele. Aqueles que ele controla ecoam as suas palavras. Se o véu pudesse ser afastado dos seus olhos, aqueles que são assim manipulados veriam Satanás a empregar todas as suas artimanhas para os conquistar para longe da verdade. Na salvação de almas dos seus estratagemas, muito mais será realizado pela oração semelhante à de Cristo e humilde do que por muitas palavras sem oração. Deus chama jovens modestos, calmos e sóbrios, e também homens de idade madura, que sejam equilibrados nos princípios, que possam orar e falar, que se levantem perante os idosos e que tratem com respeito os cabelos brancos. A causa de Deus está a sofrer por falta de obreiros inteligentes e com poder mental. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor abençoou-vos com capacidades intelectuais capazes de grande aperfeiçoamento. Cultivem os vossos talentos com fervorosa perseverança. Treinem e disciplinem a mente pelo estudo, pela observação, pela reflexão. Não podem ir ao encontro da mente de Deus a não ser que usem todas as vossas faculdades. As faculdades mentais fortalecer-se-ão e desenvolver-se-ão se forem trabalhar no temor do Senhor, com humildade e com oração fervorosa. Um propósito resoluto fará maravilhas. Sejam cristãos abertos, firmes, decididos. Exaltem Jesus, falem do seu amor, refiram o seu poder e deixem assim a vossa luz brilhar no mundo. Orar por almas. Comecem a orar por almas, aproximem-se de Cristo, coloquem-se perto do seu lado ferido. Que um espírito manso e calmo adorne a nossa vida e que as vossas petições fervorosas, quebrantadas, humildes, ascendam até Ele em busca de sabedoria, para que tenham sucesso em salvar não apenas a vossa alma, mas a alma de outros. Orem mais do que cantam. Não têm uma maior necessidade de oração do que de cantar? Jovens de ambos os sexos, Deus chama-vos para trabalharem para Ele. Mudem totalmente o rumo da vossa ação. Podem fazer o trabalho que aqueles que ministram na palavra e na doutrina não podem fazer. Podem alcançar uma classe de pessoas que o pastor não pode tocar. Que oremos também fervorosamente em favor daqueles que esperamos visitar, levando-os por uma fé viva, um a um, à presença de Deus. Trabalhem entre os humildes, os pobres e os oprimidos. Deveríamos orar por e com os desamparados que não têm força de vontade para controlar os apetites que a paixão degradou. Deve ser feito um esforço fervoroso e perseverante pela salvação daqueles em cujo coração é despertado um interesse.